Bom, boa tarde. Aqui agora eu vou explicar o meu primeiro projeto do P5JS, o projeto do jogo, né, a tela de menu. Deixa eu só abrir aqui o projeto do jogo. Aquela cópia ali é porque eu fiquei com medo de perder esse aqui, que vira e mexe, às vezes eu abria o P5JS, opa, o P5JS, e ele não salvou algumas coisas que eu já tinha feito, então teve coisas que eu tive que fazer várias e várias vezes. Tá, começando aqui pelo meu código, primeiro eu defini a variável tela zero, né, que é onde começa o meu menu. Fiz aqui só um guia para poder me situar, para ajudar durante a codificação, né. Tela zero é o meu menu, a tela um é a minha tela de personalização 1, a minha tela 2 é a minha tela de personalização 2, é que acabou que isso aqui não virou tela de personalização 2, isso aqui virou o prólogo, né, mas mais pra frente do jogo ele vai ser uma tela de personalização 2. eh minha tela 3 vai ser uma tela de instruções, minha tela 4 vai ser uma tela de créditos, certo? Aqui eu criei uma variável de nome digitado, isso aqui eu acabei não utilizando ainda. Não, mentira, isso aqui eu utilizei. O que eu não utilizei eu acho que eu já tirei. Aqui eu criei um array de raças e vai ser explicado um pouco mais pra frente na tela de personalização. Basicamente isso aqui é tudo da tela da isso ou melhor, isso aqui é tudo da tela de personalização. O nome digitado, as raças que o meu usuário pode escolher, o sexo, e isso aqui é uma outra variável que basicamente é a escolha final dele, né. E a gente atribui ela como zero, que seria ou humano ou homem. Eu ainda vou melhorar isso aqui, pretendo colocar, além de raças, eu pretendo colocar sub-raças, né, e cada raça ou sub-raça vai ter um buff, né, buffs únicos ou até debuffs únicos. A minha ideia é ser sim um RPG, voltado mais ali para Dungeons& and Dragons ou algo do tipo. Eh, ok, continuando. Aqui eu tenho também o meu let, imagem Aquiles, Marcelo, esses 2 aqui, é para os créditos. Esse aqui é a música de fundo que ele toca, é que eu deixei o P5JS no mudo, porque ele fica atualizando toda vez que eu fazia alguma coisa, ele voltar a música do início, era muito chato. Mas eu posso permitir aqui, e a gente pode ouvir um pouquinho da música dele. Eu não sei o quão alto tá, mas é uma música mais de suspense, até porque a ideia do jogo, eu mudei algumas vezes. Deixa eu mutar aqui de novo essa guia, porque eu não tá muito alto. Eu posso mudar o som daqui, na verdade. Pronto. Acho que isso aqui é o suficiente pra mudar já. Deixa eu deixar mais baixo. Tá, acho que melhorou. Eh, ok. Aqui é a música de fundo. E a imagem de fundo 2, que também é pertencente à tela de prólogo, que por ser uma questão mais de RPG, esses diálogos, eu queria mais um RPG mais antigo, né, algo tipo Final Fantasy VII de PlayStation 2 ou algo do tipo, que basicamente quando tem alguma interação de personagem fica uma tela meio que parada, do ilustrando, né, o contexto em si, e o diálogo em si, e eu quero que o meu usuário ele possa escolher algumas possibilidades ali de diálogo, e isso afetam o curso da história, para finais diferentes. Como que eu quero alterar como eu quero que o meu usuário ele altere, além do nome, que basicamente quando você falar alguma coisa vai aparecer o seu nome em cima, só que para isso eu teria que mexer um pouquinho mais com arrays, e eu não tenho muito domínio, então como eu só fiz esse array mais simples, eu preferi manter o jogo até esse ponto aqui e mais pra frente eu mexo um pouco mais com arrays, porque eu não tenho muita familiaridade. Esses arrays aqui inclusive foi um amigo meu que manja mais de JavaScript e ele me ensinou a fazer, pra não ficar uma coisa muito grande também, e complexo demais usando muitas linhas de código. Que só o menu ele já deu muitas linhas, deu 328 linhas.
Eh, enfim, eu basicamente usei o arrays aqui nesses 2 momentos. Imagem de fundo já expliquei do prólogo, ela vai aparecer. Essa minha função preload, ele basicamente ele tá recarregando, assim que eu executo o programa, ele carrega a imagem de Aquiles, a minha imagem, a música de fundo que toca em todo o menu, e a imagem de fundo 2 que toca lá no prólogo. Então ele já pré-carrega essas imagens e já deixa carregadinho para quando eu precisar executar, ele não ter que carregar aquela imagem. Eu não sei, eu não entendi muito bem ainda o quanto que isso impacta no sistema. Se é melhor ele já deixar tudo pré-carregado e conforme vai andando o jogo, ele não tem que ficar carregando imagem por imagem, ou se é melhor ele carregar só quando eu for utilizar. Mas eu não sei se o P5JS ele dá essa liberdade, se é possível fazer isso. Eu carregar uma coisa só quando eu precisar usar ela, basicamente. Eh, mas enfim, eu acho que eu vou mostrar primeiro como está funcionando as telas, e eu venho explicando a linha por linha do que está acontecendo. Essa aqui é o meu botão play, instruções e crédito. Eu gostaria de adicionar ainda uma interação, né, que quando o meu mouse passasse por cima do botão, ele desse uma leve mudança de cor para mostrar que o botão está sendo selecionado. Eu fiz esses botões mais arredondados, e no começo do jogo minha ideia era fazer algum jogo parecido com o jogo de navegador daquele dinossaurinho que ele pula pedra. Aí eu ia fazer com uma proposta mais de montanhas e alpinismo, alguma coisa do tipo, então você ia pular pedras, um Yeti, criaturas assim, né, mais com essa temática de de montanha nevada, né. Mas eu já vi que eu mudei completamente o foco do jogo. Então eu ainda vou pensar num nome melhor para o jogo, mas eu acho que eu vou manter a estética do padrão das cores que eu escolhi. O meu primeiro botão, o botão de play, ele vem para a tela de criação de personagem, para a tela 1, tela 1 aqui. Aqui, a minha entrada, eu posso colocar o meu nome, em que eu vou utilizar para jogar, né. Posso colocar o nome inteiro, posso colocar só o primeiro nome. Aqui, se eu não me engano, ele aceita, ou aceitava antes dele não salvar, que eu acho que ele não salvou, mas ele estava aceitando até 30 caracteres. Eu acho que aqui ele está definido como 20. Então eu posso colocar qualquer coisa e ele vem até aqui a metade da linha para não ultrapassar a caixa de diálogo. Mas eu sei que aqui dentro cabem 28 ou 30 caracteres. Eu vou alterar isso aqui depois. O não sei se repararam, mas ao digitar 3 dígitos, a partir do terceiro dígito, aparece o botão avançar, porque eu entendo que você tem um nome completo com 4 dígitos, e não 3. Ok, mas isso também eu posso alterar. Outro problema na criação das caixinhas de diálogo, eu percebi que quando você só cria uma caixa aqui de texto, ao você apertar o botão de apagar, ele aparecia backspace. Então eu tive que criar uma variável lá para baixo, mostrando, fazendo uma nova função só para o backspace, que seria literalmente apagar um dígito. Eh, às vezes, um amigo meu testando o meu código, ele fez alguma coisa, eu não sei o que que ele fez, mas ele conseguiu fazer aparecer o backspace de novo. Mas eu tentando aqui sozinho eu não consegui. Então assim, o backspace ele funciona dígito por dígito, não adianta segurar ele, não adianta segurar, ele não apaga, então você tem que apertar ele várias vezes. Ao digitar 4 dígitos, ele aparece o botão avançar para você ir para a próxima tela, que é como se fosse um pré-requisito, né. Aqui eu tenho as raças, em que eu posso escolher entre as raças aqui desse meu primeiro array, pelas setas, indo para a direita ou indo para a esquerda, e a mesma coisa do sexo. E eu também vou fazer o seguinte, eh não, se bem que não cabe, mas o que que eu estava pensando, ao definir aqui como mulher, eu gostaria que o nome das raças passassem a ser nomes femininos. Então, ao invés de ser humano, por exemplo, aqui humano, que ele começa assim, né, humano e homem. Eu colocaria, tipo, humano, se eu mudasse para mulher aqui embaixo, ele iria pra humana, né. Aí, por exemplo, aqui, elfa, anã, oxe, ele repetiu? Elfo tem 2 elfos? É, tem 2 elfos, agora que eu reparei. É coisa que você só repara quando tá explicando. Eu não sei porque ele tá muito lento, ele ficou muito lento.
Tá, aqui, tá bom esse nome. Eh, Pronto, agora acho que tá certinho. Pronto, tá certinho. E basicamente é uma forma que eu quero mudar isso. Uma interação que também eu vou fazer é, nesse prólogo tá a imagem de um cavaleiro, que é quando vai começar a contar a história em si, e dependendo da raça que você escolher, a história vai ser diferente. Então aquela imagem de fundo também vai ser diferente. É como se fosse uma ilustração do seu personagem. Eh, a ideia do jogo é que a história vai começar a ser contada do final, e depois você vai ter, tipo, uma lembrança de como foi a sua caminhada até chegar ali. Então, basicamente, independente do que você escolher, o final em si é a mesma coisa, só que mesmo você tendo escolhas completamente diferentes dentro do jogo, eu vou dar algum jeito de amarrar com a história do final, mas isso é mais pra frente. Então, basicamente, a maneira que eu quero mudar aqui no jogo é: escolhi o meu elfo, esse personagem ele muda, não vai ser um cavaleiro, vai ser um homem no meio da floresta sozinho. Se eu escolher o meio orc, vai ser uma criatura mais robusta, maior, num lugar mais seco, dizimado, que é referente ao personagem dele, né. O sexo homem e mulher também eu quero que mude essas telas, então, pelo menos aqui nessa primeira tela eu vou ter uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 16 imagens diferentes. É que não deu tempo de gerar essas imagens, eu ainda vou ter que ver como eu vou gerar. Essa imagem mesmo que eu peguei do Pinterest, não é uma imagem de minha autoria, e também não foi feito por nenhuma inteligência artificial, eu acho, né, é mais um esquema de pintura digital, então eu teria que caçar mais imagens pela internet. Tá, essa é a minha principal tela do Play, então aqui eu tenho uma tela, aqui eu tenho 2 telas, aí agora eu tenho a tela de instruções, em que tem um breve resumo do meu jogo, eh, e a tela de créditos, onde tem o orientador doutor Aquiles Bulamac, mestre em sistemas de computação e doutor em engenharia elétrica, a minha cara, que é a mesma foto que eu tenho do cigarro, meu nome, a turma que eu estou inserido, o semestre e meu número de matrícula para encontrar o meu nome no sistema mais fácil. E é isso, então aqui eu totalizo uma, uma tela, 2 telas, 3 telas, 4 telas e 5 telas. No total, o meu jogo por enquanto tem 5 telas. Então vindo aqui agora explicar linha por linha, na função setup, no create canvas, que ele cria o tamanho da minha tela, eu preferi manter 400 por 400, porque era o que eu já estava usando na sala de aula. Eh, Aqui eu criei o if, que basicamente isso aqui controla a minha música de fundo. Então, música de fundo está tocando, música de fundo, eu setei um loop aqui para música de fundo como verdadeiro. Aqui eu seto o volume dela, eh, e a música de fundo tocando. Ele sempre vai ficar tocando em looping também, né. A minha função de desenho, aqui na minha tela eu criei um if para minha tela zero, onde eu defini o meu plano de fundo com essa corzinha verde, que eu encontrei acho que no Instagram, algumas ideias de paleta de cores, né. E eu gostei bastante dessa paleta de cor mais verde, meio que um bege, um verde claro, eu gostei bastante dessa cor. No meu if tela zero, o que acontece? Apareceu esse text align left baseline. Por quê? Lá para baixo do código, acho que foi dentro do meu play, eu usei um text align. Só que o que que acontecia? Quando eu ia para o play e ele lia esse text align lá embaixo, ao eu apertar o botão de menu, o meu alp, o meu texto central aqui, ele descia. E eu não estava conseguindo encontrar nenhuma forma de resolver esse bug. Aí eu tive que ir sim numa inteligência artificial para poder me ajudar a resolver o bug, e basicamente ela me falou que se eu colocasse o text align aqui no começo como left baseline, ele resetava o text align lá de baixo. Então o meu alp parava de descer. Aí foi só eu inserir realmente isso aqui e ele parou de descer. Porque basicamente ele fixa o meu texto aqui em cima como esquerda e a linha de base, que já vem padrão no P5, aí ele reseta, né. É como se eu mandasse ele resetar.
aqui é o meu fio, o stroke e o meu retângulo. Esse meu primeiro retângulo aqui, ele está falando sobre esse retângulo aqui do fundo, esse retângulo verde escuro, que eu queria uma ideia mais de sombra, né. Eu ia fazer para o nome também, mas como eu decidi trocar o nome, eu decidi não fazer uma sombra ainda. Mas ele tá referente a esse retângulo aqui de baixo. Hã, esse outro aqui é o meu retângulo daqui de cima, que ele é um pouquinho menor, justamente obedecendo essa ideia de fundo. O aí tá. O que que acontece? Todos os botões, eu não sabia como deixar a borda mais grossa, então o que que eu fiz? Eu fiz um retângulo maior escuro e um retângulo menor mais claro. Aí eu conseguia dar a ideia da borda que eu queria. Então o meu prime esse meu primeiro retângulo aqui é justamente o retângulo mais escuro embaixo, que é isso aqui, mais arredondado, né, que ele dá a ideia de borda, e esse outro aqui é o meu botão mais claro, que é o botão da frente. E logo depois, o meu texto play. Aí, o meu texto play, aqui em cima. E eu repeti isso aqui para o botão de configuração, que não é mais configuração, é instrução, instrução. Aqui o texto do instrução, eu repeti o mesmo processo, basicamente foi Ctrl C, Ctrl V, e eu só edito o eixo Y, né, porque o X é sempre igual para eles manterem iguais. Instruções e a mesma coisa para o meu botão créditos, que vem até aqui. Esse aqui é o meu texto, é o texto, nome do jogo, né, que eu ainda vou alterar, e depois vem já para o else tela 1. O que que eu vou fazer aqui para começar a explicar a tela 1? Eu vou definir minha variável como tela 1, só para ele fixar na tela 1 e ele não ficar atualizando. Eh, aqui, no meu else if tela 1. Na minha tela 1, eu defini o background igual era o da outra tela e eu fiz o meu esse quadradinho aqui, foi uma das últimas coisas que eu fiz, que foi justamente colocar esse primeiro retângulo aqui em cima, em todas as telas, mostrando qual a tela que eu tô. Porque estava gerando muita confusão. Às vezes eu estava numa tela e eu não sabia exatamente qual que é, então pelo menos fica ilustrado onde eu tô em cada tela. Agora que eu vi que o vídeo já deu 17 minutos e 32 segundos, então ele tá meio longo, eu vou tentar dar uma corridinha então aqui para poder explicar, que eu acho que o aplicativo de gravação que eu tô usando, ele só permite 30 minutos de gravação. Então tá, esse aqui é a minha caixa de personagem aqui em cima, onde está escrito. Esse meu primeiro retângulo aqui com esse digite seu nome, é referente ao meu espaço onde eu escrevo o meu nome e o texto escrito digite seu nome em verde aqui em cima. O Esse nome digitado aqui é a variável nome digitado que eu criei lá em cima. Cadê? Aqui, ó, nome digitado, que eu criei lá em cima, definido como uma string, que ela aparece aqui como text, conforme eu venho escrevendo. Logo depois vem raça e sexo, porque eu aprendi a encurtar texto. Eu entendi que o P5JS, ele usa esse fill e esse text size para todos é como se ele agrupasse todos os próximos textos que vierem, ele vai usar esse fill e esse text size, até que você troque, você escreva um novo fill, ou text size para agrupar com um próximo texto que você vai escrever. Então, ao invés de eu criar várias caixinhas, assim, de 3 por 3, eu só agrupei eles em um só. Por exemplo, eu poderia ter feito isso aqui. Eu só não fiz porque as cores eram diferentes, mas eu poderia ter feito e ter agrupado igual eu fiz aqui, ó, com text nome digitado, text raça e text sexo, que ele evita de usar 2 linhas a mais para a mesma coisa, né. Aqui é o meu retângulo branco, são 2 retângulos brancos, na verdade, eles estão para raça e sexo, porque são os 2 retângulos exatamente iguais, só muda a posição no eixo Y. E eu fiz a mesma coisa de limpeza de linhas que eu fiz aqui. Isso aí também eu só percebi muito tempo depois de já ter escrito. Aqui, foi esse text align center center e esse aqui também, que o meu zoou o meu nome Alp, que é o nome do jogo lá no começo, que ele descia ao tirar. Foi esse text align aqui, alinhado com centro e centro, né, centro do eixo X e centro do eixo Y. Eh, essa parte aqui da raça girar,
É aquilo, eu pedi ajuda para um amigo meu, e tanto eu quanto ele, a gente também foi conferir no ChatGPT como é que fazia, porque a gente não tinha muita ideia de como fazer para poder rodar no array. Criar o array e fazer ele ficar rotacionando aqui, mas depois a gente entendeu a lógica, e a única coisa nova que a gente não tinha usado ainda era o text align, porque a função disso aqui é um botão onde eu só chamo o meu array aqui, então fica bem simples. A gente achava que era uma coisa mega complicada e na verdade não era. Text align left, ele alinha o texto para a esquerda, toda vez que eu rotaciono, porque cada texto tem um tamanho diferente. Então por isso a gente usa o text align aqui. Text raça e raça escolha são as 2 variáveis. As raças basicamente são aquele array de várias raças diferentes, e aqui é um outro array mostrando a escolha final da nossa raça, que a gente tinha definido lá como raça escolha igual a 0. E a lógica da raça, a mesma coisa se aplica para o sexo. 21 minutos de vídeo, eu vou dar uma corrida a mais também. Esse texto aqui que eu criei, são as próprias setas, né, que servem como botões. Esse aqui é o meu, que botão é esse? Ah tá, esse é o meu botão menu, que aqui está como botão voltar, mas é o meu botão menu, que tem em todas as telas. A tela, acho que é tela 1, tela 3, tela 4, tela 2. O botão menu. Esse aqui é o botão de trás, porque o meu botão menu ele também tem um botão atrás, ele tem um retângulo atrás. Então, retângulo escuro atrás, retângulo claro na frente, e o texto menu aqui, exatamente isso. Retângulo escuro atrás, retângulo mais claro na frente e o texto menu na frente. E aqui é a função if para caso o meu texto ele tenha mais de 3 dígitos. Aqui, pronto. Para caso ele tenha mais de 3 dígitos. Para caso o meu nome digitado, o ponto tamanho seja maior do que 3, acho que eu posso até botar maior ou igual aqui. Opa, igual na direita. Maior ou igual na direita, que ele aparece o botão avançar, da mesma forma que eu criava os botões mais acima. Isso aqui tudo é referente ao mesmo botão avançar. É, o CIF, isso aqui é da tela 3 já. A minha tela 3, ela é mais simples, por quê? Ela é a tela de instruções. 22 minutos. Ele não atualizou. Agora atualizou, tela 3. A minha tela 3 é o meu... Aqui, cadê? Aqui, if tela 3. Esse aqui é o retângulo maior. 250... Não, perdão. Isso aqui é aquele botão que aparece aqui em cima, instruções, não é um botão, né? A caixa. Caixa escrito instruções, mostrando a tela que eu tô. E esse aqui é o retângulo depois, o retângulo maior, que é esse retângulo branco, verde claro aqui. Esse aqui é com relação ao texto, né? Usando verde escuro, meu text size 13 e o meu texto nessa posição aqui. Eu queria tentar deixar ele exatamente no meio, ele é formatado, mas eu não consegui fazer direito. Esse aqui é o meu botão menu, esse botãozinho aqui. Isso aqui tudo, na verdade, né? Que são 2 retângulos mais o texto. E agora a gente vai para minha tela 2, que minha tela 2 é o meu... Deixa eu ver aqui, tela 2 é o meu prólogo. É a imagem do cavaleiro de fundo. A partir daqui o texto, o código ele fica bem mais simples, né? O mais difícil mesmo foi na tela 1, que teve um pouquinho mais de investimento. Aqui, o prólogo. Tela 2. O text size, center center, que é mexido no centro. É o text prólogo, que é essa imagem aqui, ó, esse texto aqui, prólogo. Preenchido de verde, o retângulo do menu. Isso aqui tudo é referente ao botão menu. E só. Ele carrega a imagem como imagem de fundo, ocupando o tamanho todo. Na verdade, a imagem ela ficou esticada. Eu queria dar um jeito de não fazer a imagem esticada, mas sim ele só recortar o que sobra. Tipo, o que sobra ele só não bota na imagem. Mas eu não entendi muito bem como é que faz isso. Eu acho até que ficaria mais bonito se ele só cortasse, né, ao invés de esticar. A minha tela 4, agora a gente vai para a tela 4.
minha tela 4 e minha tela de créditos. Aqui, tela 4, minha tela de créditos. Onde nós temos um primeiro retângulo, que é o retângulozinho da borda da foto do Aquiles. Perdão. Isso aqui é o botão de créditos mostrando a página que eu tô. Aqui eu criei um primeiro retângulo. Como os dois retângulos ele têm a mesma características de cor, eu só copiei os dois, como aqui é o retângulo, e mudei só a posição no eixo X e Y, então ele puxa a mesma coisa. E a imagem também, eu só coloquei na mesma caixa, porque é tudo a mesma coisa. Depois veio o text size, isso aqui depois foi da limpeza de código, tá? Porque isso aqui tinha mais de 400 ou 500 linhas, alguma coisa assim. O text orientador, text mestre, basicamente todo o text pro Aquiles, e esse aqui é todo o text do... Perdão. Isso aqui é o text 14, que é a parte escura, em verde escuro, e esse aqui é a parte de verde claro, que tem um texto um pouquinho menor. O retângulo do botão menu, que tem todos os botões. E aqui começam as minhas funções de mouse e clique. Essa primeira aqui, para minha tela 0, é com relação aos botões. Botão play, botão config, que não é mais config, isso aqui é instruções. 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 O meu botão créditos, minha tela de menu e o meu botão avançar, que isso aqui já é na tela 2, que é isso aqui, para ir para a tela 2, né? Quando você clica aqui. Caso aí venha a condição diferente, né? Nome digitado maior do que 3, ou seja, quando eu escrevo aqui os 3 dígitos e clico em avançar, eh, a aí isso aqui roda, então isso aqui passa a ser um botão, e ele não existe desde sempre. Então, por exemplo, se eu pego e apago aqui, não é clicável a região, só realmente quando tem mais de 3 dígitos que passa a ser clicável, tá. E com isso aqui tudo é no if tela 0. If tela 0, isso aqui é o if tela 1, 2, 3 ou 4, que é o meu botão de menu, que aparece em todas as telas. E fica salvo aqui, tá, o meu texto. Ó, mesmo que eu venha para o menu, ele tá salvo o meu texto. Esse aqui é o meu botão de voltar para o menu. Esse aqui é o meu botão de clicar em avançar, que é o botão que aparece aqui. No meu if tela 1, tá. Isso aqui é com relação à raça. É o botão da flecha para o lado, tanto para o lado quanto para a esquerda, basicamente. Se eu clico, esse aqui é para vir para a esquerda. Se eu clico para a esquerda, ele pega essa minha variável raça escolha e ele tira 1, né, que é raça escolha igual a raça escolha menos 1. Ele tira 1, que muda isso aqui para uma casa do array para o lado. Se minha raça escolha for menor do que 0, minha raça escolha vai ser igual a raças e tamanho menos 1, que é o array. Mesma coisa pro inverso, né, pro somando, que é pra flecha da direita. E o mesmo acontece para a opção sexo. É que a opção sexo só tem 2, então não faz muita diferença. Por favor, não me cancelem. Não faz muita diferença, mas é o mesmo código. A única coisa é que você muda as variáveis. E, por último, função ktyped, que é para digitar o nome. Na tela 1, nome digitado .length for menor do que 20, ou seja, é a limitação do meu texto aqui. Aqui eu acho que até o 30, até o 28 ele entra na caixa. Ele cabe. Aqui, testando. Eu tenho 1 minuto. Aqui, ó. Ixi, não. 26. Enfim. Nome digitado mais igual key, ou seja, nome digitado é igual a nome digitado mais key, que é a chave. E a função que eu falei do backspace, que backspace, ele aparecia lá backspace, então aqui é nome digitado ele tira 1 partindo do 0. E é isso meu código.